Bom, alunos, vamos começar então a falar sobre o funcionamento do sistema circulatório? Vamos entrar no processo fisiológico? Montei um esqueminha aqui no quadro, já com informações da nossa última videoaula. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o coração com 4 cavidades, com 4 câmaras cardíacas, 2 átrios e 2 ventrículos, divididos aí em direito e esquerdo pelo septo cardíaco. Já mencionei a presença de veias e artérias, também com base numa informação que nós já temos, de que as veias levam o sangue para o coração e de que as artérias recebem o sangue que sai do coração. Então ficou fácil para eu conectar veias a átrios e artérias a ventrículos. Perfeito? Então, processos que nós vimos na nossa última videoaula foram utilizados, aquele conceito estrutural foi utilizado por mim para que eu pudesse já construir esse esqueminha. Gente, eu costumo dizer que a única coisa que você precisa decorar para você não errar uma questão de fisiologia é o seguinte, olha, presta atenção, tá? Você vai gravar a única informaçãozinha que eu vou te dar agora e daqui para frente tudo tem que ser automático, tudo tem que vir diante da fisiologia na minha mente. Você vai gravar o seguinte: veia, cava, átrio direito. Grava isso aí, cara. Veia, cava, átrio direito. Por que que se você gravar isso, você entende todo o processo? Vamos lá. Essa veia aqui, que se conecta ao átrio direito, chama-se veia cava, como eu mencionei. Ela está separadinha em duas porque eu tenho a veia cava inferior e a veia cava superior, tá? Então eu tenho as duas veias cavas chegando ao átrio direito. Bom, quando você memoriza isso, veia cava átrio direito, não dá mais para você se perder. E por que não dá mais para você se perder? Acompanhe comigo, gente. Se o sangue chega ao átrio direito, vindo pela veia cava, né, conduzido pela veia cava, do átrio direito, sabendo que o sistema é unidirecional, este sangue só pode seguir para o ventrículo direito. Eu não tenho outro caminho para ele. Eu não tenho outra alternativa. Ah, Júlio, mas ele não pode voltar quando o átrio promover sístole? Lembre-se que não. Lembre-se que as veias possuem válvulas que impedem o refluxo do processo circulatório. Então, o sangue tem que seguir para o ventrículo. Quando o ventrículo se contrai, quando o ventrículo promove a sístole, tá? O que acontece com o sangue que está dentro do ventrículo? Ele também é expulso com a contração da cavidade e é jogado para fora, é lançado para fora do coração. Quem recebe este sangue é uma artéria. Perfeito? Então vamos começar aqui a dar nomes. A gente já falou sobre a veia cava, que inclusive eu conectei veia cava ao átrio direito. E agora eu digo a vocês que quando este sangue sai do ventrículo e cai nesta artéria que segue em direção aos pulmões, nós temos a artéria chamada de artéria pulmonar. Pulmonar. Olha, se está conectado aos pulmões, nós denominamos como pulmonar. Então eu vou ter a artéria pulmonar que está aqui e um pouquinho mais à frente vou ter uma veia também chamada de veia pulmonar por estar conectada aos pulmões. Gente, este sangue, este aqui, ó, que segue pela artéria pulmonar, ele vai em direção aos pulmões, ele segue na direção dos pulmões.
Se ele segue na direção dos pulmões, olha como tem que ser muito lógico para a gente. Tudo isso tem que fazer sentido, tá? Se o sangue está indo para os pulmões, é notório que este sangue é um sangue venoso. Porque se ele está indo para os pulmões, ele está indo para os pulmões com qual objetivo? Com o objetivo de ser oxigenado. Ele está indo para os pulmões com o objetivo de ganhar oxigênio diante de um processo chamado de hematose. Perfeito? Então, vamos lá? De novo. O sangue, conduzido pela veia cava, entrou no átrio direito, foi bombeado para o ventrículo direito. Em seguida, foi bombeado para uma artéria, chamada artéria pulmonar, que conduz o sangue até os pulmões. Nos pulmões ocorre a troca gasosa, processo que nós chamamos de hematose. Este processo de troca é este processo aqui. Olha só o que é que nós temos. Então, olha aqui, gente. Esse processo de troca que nós estamos mencionando, a hematose, é exatamente este processo. As hemácias que estão sendo conduzidas pelo sangue, hemácias que estão chegando aos pulmões, tanto ao pulmão direito quanto ao pulmão esquerdo, essas hemácias ganham oxigênio. Ganham, é processo de difusão, ok? É troca. Meio mais concentrado doa para o meio menos concentrado. Então, neste processo aqui, nós temos, vejam, essa aqui é uma hemácia, beleza? E esse esqueminha aqui está representando para a gente os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares. Vamos colocar aqui que na hora de estudar isso faz uma grande diferença, tá? Essa troca gasosa ocorre diante da ventilação pulmonar. O ar que nós inspiramos, o ar que nós colocamos para dentro dos pulmões, é um ar rico em oxigênio. Já o sangue que chega aos pulmões, para que a hematose possa ocorrer, é um sangue pobre em oxigênio. Então, com base no mecanismo de difusão, onde nós acabamos de repetir aqui, em que o meio mais concentrado doa para o meio menos concentrado, vocês concordam comigo que nós teremos uma troca, uma inversão? O sangue venoso doa CO2, dióxido de carbono, para os alvéolos pulmonares, para que nós possamos expirar esse CO2, e os pulmões, os alvéolos, doam oxigênio para o sangue, para as hemácias, tá? E aí a gente vai parar agora, e aí a gente vai perceber o que, galera? A gente vai perceber que essas setinhas azuis que nós temos aí, tá? Toda setinha azul dessa daí, ela está representando pra gente o sangue o quê? O sangue venoso. Ó, o sangue venoso. Então, as setinhas que estão de azul representam sangue venoso. Então, o sangue que circula pela veia cava é venoso. Ele entra pelo átrio direito, venoso. Migra para o ventrículo direito, venoso. Eu não tive troca gasosa. Ele vai para os pulmões, venoso. Isso já me permite perceber que do lado direito do coração eu tenho sangue venoso e do lado esquerdo do coração eu tenho sangue arterial. Por que sangue arterial? Porque se aqui em cima, nos pulmões, eu tive a presença da hematose, da troca gasosa, eu já entendo de imediato que o sangue que chega venoso, olha a setinha, ele chegou venoso, passou por uma troca gasosa e sai deste processo o quê? Arterial.
ele sai arterial. Não é assim? Então, o meu sangue arterial agora, ele vai sair dos pulmões, olha só, e vai seguir na direção do coração. Se ele está indo para o coração, quem o conduz é uma veia, porque veia se conecta a átrio. Informaçãozinha lá da nossa última videoaula. Essa veia, por estar conectada aos pulmões, é chamada de veia pulmonar. Olha a veia pulmonar aí, conectada ao átrio esquerdo. Tranquilos até aí, pessoal? Bom, dando continuidade ao sangue agora, um sangue arterial, um sangue rico em oxigênio, ele entra no átrio esquerdo, mesma regrinha, hein, galera? É bombeado para o ventrículo esquerdo, que é bombeado para fora do coração. E quem o recebe? Uma artéria. Não é assim a nossa regrinha? Esta artéria aqui chama-se aorta. Aorta. Então esse sangue arterial sai do coração e segue na direção dos tecidos. Aqui onde eu represento a respiração, que é a respiração celular, muito cuidado, porque aqui eu tenho respiração celular e aqui eu tenho ventilação pulmonar, hein, galera? Inspirar e expirar é ventilação, beleza? Ventilação pulmonar. E aqui respiração. Porque aqui embaixo eu estou mencionando para vocês a seguinte situação. Olha, agora a gente está falando disso aqui, ó. Nós estamos falando do instante em que o sangue é distribuído para todas as células vivas do corpo. Nesse momento em que o sangue arterial sai do coração pela artéria aorta, este sangue ele vai ser distribuído para todas as partes do corpo. Então eu estou dizendo para você que as células da minha perna, células musculares, células ósseas, células de tecido conjuntivo, essas células vão receber esse sangue com oxigênio? Sim. Células dos meus membros superiores, células nervosas, até mesmo as células do próprio coração vão ter que ser oxigenadas. Existem coronárias responsáveis para isso. Então, o instante em que eu entendo que o oxigênio é distribuído, pessoal, parte daqui, do momento em que o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo e migra para todas as partes do corpo, para todos os tecidos, para todas as células. E é exatamente esse processo de respiração que eu estou demonstrando aqui. Olha o que é que nós temos. Aqui embaixo eu tenho o tecido, eu tenho células do tecido, eu tenho células que precisam de oxigênio para promover a respiração celular. E aí eu entendo que o sangue é um sangue arterial, onde a concentração de oxigênio é alta, exatamente o oxigênio que as células do tecido precisam para produzir ATP, para produzir energia na quebra da glicose. E aí eu começo a obter o oxigênio, as células começam a utilizar o oxigênio e a liberar o CO2. Aqui nós temos, mais uma vez, a representação de uma hemácia. E aí o que é que nós temos que entender? Gente, quando esse sangue oxigenado vai sendo distribuído e as células do tecido elas vão consumindo esse oxigênio, vejam bem, o que era um sangue arterial, à medida em que o oxigênio vai sendo consumido, vai sendo retirado, à medida em que esse sangue que era rico em oxigênio vai ficando pobre em oxigênio, eu migro do meu entendimento de sangue arterial para sangue venoso.
E aí, aquele sangue arterial conduzido pela aorta e em seguida distribuído para todos os tecidos, para que nós pudéssemos ter a respiração celular, este sangue agora, ele retorna pela veia cava venoso. Então, notem que o processo circulatório, a fisiologia desse mecanismo todo, tem como objetivo garantir a manutenção dos tecidos. Nós estamos aqui dando um foco em oxigenação, mas é claro que o sangue tem outras funções, né? O mecanismo circulatório tem outras funções: distribuição de hormônio, distribuição de água, distribuição de nutrientes. Então eu tenho outras características, mas aquela que mais cai em vestibular dentro do processo da circulação é a oxigenação, tá? É esse processo de se ganhar oxigênio nos pulmões, distribuir o oxigênio, voltar venoso, ganhar mais oxigênio, distribuir de novo e assim sucessivamente. Tá bom? Bom, galera, a gente só precisa então, para finalizar, entender o seguinte: como a nossa circulação ela é dupla, né? Dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração, para que eu tenha uma circulação completa, para que eu tenha um trajeto completo do sangue, ele tem que passar 2 vezes pelo coração, não é isso, galera? Ele passa 2 vezes. Então a nossa circulação é dupla, é fechada, obviamente, porque nosso sangue circula dentro de vasos condutores, né? Aí, eu agora quero que vocês reparem que o próprio esquema já separa, olha, eu tenho um processo circulatório aqui em cima, e eu tenho um processo circulatório aqui embaixo. Aquele instante em que o sangue sai do coração e retorna para o coração. Eu dividi muito bem isso. Aqui em cima eu tenho uma sinalização dessa. O sangue sai do coração e retorna para o coração. E embaixo, a mesma coisa. O sangue sai do coração e retorna para o coração. Quando o sangue sai do coração, vai até os pulmões para que a hematose possa ser realizada e volte, nós temos a chamada pequena circulação, conhecida como circulação pulmonar. Então, esse processo aqui em cima, pessoal, é chamado de circulação, olha só, circulação pulmonar, tá? Ou, como eu mencionei, chamada também de pequena circulação. Então essa aqui é a nossa circulaçãozinha pulmonar. Tá aí. Ótimo. Na parte de baixo, o trajeto, né, o caminho percorrido pelo sangue é bem maior, gente. Porque pensa bem, aqui o sangue sai, vai aos pulmões e volta. Aqui embaixo, o sangue sai do coração, é distribuído para todas as partes do corpo, para todos os tecidos, para todas as células e volta. Então, vocês concordam que o caminho, né, o trajeto percorrido aqui na respiração, para que a respiração possa ocorrer, é bem maior do que o processo percorrido para que a hematose possa ocorrer. Então, esta circulação aqui é chamada de grande circulação, ou, o que nós vamos anotar, circulação sistêmica. Circulação sistêmica. É aquela circulação que envolve todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. É um trajeto completo do sangue. Gente, muitos livros determinam o seguinte, diferenciam esse processo, aliás, esses processos, como o seguinte: o que é uma pequena circulação ou circulação pulmonar? É quando o sangue sai do coração, vai aos pulmões e volta para o coração. Simples, né? O que é uma circulação sistêmica, uma grande circulação? É quando o sangue sai do coração, vai para os tecidos, é distribuído pelo corpo e volta para o coração.
simples também. Só que no nosso caso, como nós queremos medicina, nós estamos aqui numa aula específica, a gente precisa descrever isso de uma forma um pouco mais detalhada. Nós, principalmente numa questão discursiva, nós vamos detalhar o trajeto. Eu não vou ser genérico, eu não vou dizer coração, pulmão, coração. Eu vou ser mais detalhista com relação ao trajeto. Então, se você tem que, numa prova, definir o trajeto da circulação sistêmica, ao invés de você colocar coração, tecido, coração, você vai definir da seguinte forma. Quando você fala em coração, você está se referindo à cavidade, à câmara ventricular que expulsa o sangue. Então, como que você vai representar isso? Você vai representar assim, olha, circulação sistêmica, tá, galera? Você vai representar assim, você vai colocar ventrículo esquerdo. O que esse ventrículo esquerdo faz? O ventrículo esquerdo, ele expulsa o sangue do coração. E esse sangue vai para onde quando ele é expulso? O sangue vai para a artéria aorta. Então, aqui você vai representar a artéria aorta. O que a artéria aorta faz? Ela irá sofrer ramificações e este sangue será distribuído pelos tecidos. Então, teremos aqui a distribuição pelos tecidos, pois é lá que a respiração acontece. E em seguida, o que vai acontecer? O sangue, ele vai retornar para o coração. Mas ele simplesmente retorna, galera? Sim, retornei? Não, né? Tem ali um trajeto, tem que ter um condutor para isso. Ele retorna por quem? Ele retorna pela veia cava. Então, ele retorna pela veia cava. E quando ele chega ao coração novamente, ele entra pelo átrio direito. Olha o trajeto. É assim que eu quero que vocês entendam, tá? Não de forma genérica, e sim de forma detalhada, passo a passo, definindo o trajeto, por onde esse sangue passa. Lá em cima agora, gente, na nossa circulação pulmonar. Na nossa circulação pulmonar, também teremos uma definição como essa daí. Não teremos? Só que aqui, quando eu defino que o sangue sai do coração, vai aos pulmões e volta, a definição de saída ocorre pelo ventrículo, lógico, mas não é mais o esquerdo, e sim o direito. Então eu tenho aqui, ó, ventrículo direito. Este ventrículo direito, ele está expulsando o sangue da câmara cardíaca e mandando o sangue para dentro de uma artéria, que é a artéria pulmonar. Então, ele vai lá para dentro da artéria pulmonar. Da artéria pulmonar, este sangue, ele alcança os pulmões. Os pulmões, vou colocar aqui, ó, vou colocar só o pezinho, tá, galera, de pulmão, porque eu tô com pouco espaço aqui. Então, pulmões. Depois dos pulmões, onde a hematose acontece, o sangue é oxigenado, deixa de ser venoso, passa a ser arterial, ele vai ter que retornar. E ele retorna pela veia pulmonar. Veia pulmonar. Que conduz este volume sanguíneo até o átrio esquerdo. Show de bola? Bom, galera, esse é o processo fisiológico, onde nós temos que compreender o mecanismo de respiração, o mecanismo de hematose, apesar da gente ter videoaulas específicas para entender com mais propriedade cada um desses processos, mas o objetivo aqui é que vocês entendam o que acontece ali, e não especificamente como acontece por enquanto, tá? Definir a diferença entre circulação sistêmica e pulmonar,
e conseguir montar um esquema deste, mesmo que mentalmente, mesmo que pensando no trajeto. Então não se esqueçam, o processo é unidirecional. Memorizem a ideia de que você tem veia cava e átrio direito, porque a partir daí você tem que construir todo esse cenário na sua cabeça. Beleza? Galera, valeu! Agora é resolver exercícios, tirar dúvidas para a gente ficar craque em fisiologia da circulação. Beleza? Um beijo para vocês e até a próxima videoaula.